capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus. Mateus, capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus. Versículo 1 ao 11. Versículo 1 ao 14. Do 1 ao 14. Farei a leitura do texto. O texto diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos aproximaram dele em particular e lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípios das dores. Vocês serão entregues para seres maltratados, e eles matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Nós estamos diante do maior sermão escatológico de Jesus, que é o sermão aonde ele pregou no Monte das Oliveiras. E neste sermão é um sermão escatológico. Escatologia é o estudo, a ciência que estuda os últimos acontecimentos. E aqui é sermão escatológico porque aqui são profecias. Profecias de coisas que já aconteceu, de coisas que estão acontecendo e de coisas que ainda vão acontecer. E antes de iniciar a exposição, quero fazer uma breve introdução, onde vai dizer que Jesus anuncia a destruição do templo de Jerusalém. E também ele alerta a igreja acerca do engano religioso dos falsos profetas. Também ele vai falar sobre a intensificação das guerras e dos rumores de guerra. Também vai falar sobre as doenças que haverão naquele tempo. As pestes, as pandemias, epidemias, os fenômenos naturais, como nós vemos que acontece muito, terremotos, tsunami, maremotos, furacões,
Tudo isso são fenômenos naturais, mas que Jesus deixou como sendo sinais da volta dele. E também ele fala das perseguições que haveriam de se intensificar nos últimos dias. E perseguições já acontecem há muito tempo, irmão. E algumas nações, a igreja, os cristãos já são perseguidos. E ele também fala do esfriamento do amor. E esse sinal é um sinal muito verídico, esse sinal do esfriamento do amor neste tempo que nós estamos hoje. As pessoas estão realmente frias. E também ele fala da expansão do evangelho, que também é uma profecia que se cumpre em nosso tempo. Amém? E eu coloquei esta mensagem dividida em 3 pontos. O primeiro ponto é a destruição do templo de Jerusalém, que é verso 1 ao 3. O segundo ponto, os sinais que apontam para o fim, no verso 4 a 7. E no terceiro ponto, o princípio das dores, verso 8 a 14. Nós vamos entrar na exposição desse sermão, onde o ponto fala da destruição do templo de Jerusalém. Versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 diz assim: Jesus saindo do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Ou seja, Jesus tinha entrado no templo e agora aqui ele vai saindo do templo. E os discípulos, curiosos, olham para aquelas construções. O templo era construído com umas colunas assim de um diâmetro de 5 metros de circunferência, era coisa de 10 metros de altura. Era umas obras mesmo muito grandes, de se admirar mesmo. Ao sair do templo, os discípulos começaram a ficar admirados. Senhor, olha essas construções, Senhor. Mega construções, que para o discípulo aquelas construções ia ser duradouro demais, ia durar muitos anos, muitos e muitos anos. E Jesus vendo o discípulo fascinado com aquelas obras, Jesus diz assim: em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, todas essas obras que vocês estão vendo aí, que vocês estão fascinados por elas, tudo isso será desfeito, tudo isso será destruído e não ficará nada. E de fato ocorreu isso, ainda no ano 70 depois de Cristo. Há a invasão dos romanos. O general Tito entra na cidade de Jerusalém e ali ele destrói o templo e a cidade inteira e leva prisioneiro alguns da cidade. E outros são dispersos pelo mundo. Ou seja, o que nós podemos tirar aqui também como aplicação para nosso tempo de hoje, a respeito do que Jesus falou para os discípulos, que estavam admirados demais com aquelas construção grande. Irmão, a gente se fascina muito com essas coisas desse mundo. Só que aqui, este mundozinho pelo qual nós trabalhamos, produzimos, edificamos, tudo isso será destruído. Pedro, na sua epístola, ele vai dizer que haverá um incêndio cósmico, um fogo que incidirá os céus, e a terra virá abrasada, a terra será desfeita pelo calor. Ou seja, toda obra da mão do homem será desfeita. Tudo isso é ilusão. Tudo isso é ilusão. Casas, prédio. Nós temos prédio no Brasil que custa bilhões. Pessoas que morrem por uma construção, pessoas que morrem por um carro, pessoas que morrem por uma moto, pessoas que entregam a vida pelo celular.
por objetos que vão ser destruídos, irmão. Por mais que você preze por eles, zele por eles, vão ser destruídos. Entendeu? Vai chegar o tempo que aquilo que o homem não destruir por conta própria, o fogo vai destruir. Nada ficará em pé, irmão. Então, tudo isso, irmão, é passageiro. Tudo neste mundo é passageiro. É ilusório. Não adianta a gente focar nas coisas deste mundo, desta terra. O que é material será desfeito, tudo destruído. Nós temos que focar na nossa alma. Para onde vai a nossa alma depois da morte? Esse é o fim principal do homem aqui. É procurar o endereço para a alma dele, não bens materiais. Amém? Sabemos que tudo isso é passageiro. Segundo ponto, no verso 3, o discípulo se aproxima de Jesus, no verso 3, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram-se dele, e em particular lhe pediram: diz-nos quando essas coisas vão acontecer, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Note que aqui o discípulo faz 3 perguntas, porque é um individual e 2 em 1. Ele fala assim: quando isso vai acontecer? Isso aqui é a destruição do templo e de Jerusalém, que já ocorreu no ano 70. Eles fazem a pergunta sobre quando ia acontecer a destruição. Jesus não deixou o dia certo, mas aconteceu no ano 70. Também eles fizeram outra pergunta: qual será o sinal da tua vinda? Os sinais da tua vinda e do fim do tempo. É uma única pergunta que foi feita como se fosse 2, mas só leva um fim. Porque a vinda de Jesus e o fim dos tempos se dá no mesmo período. É um único acontecimento. Tanto a vinda do Senhor como o fim dos tempos. Quando o Senhor vier, a igreja será tirada deste mundo. Então acontecerá o julgamento das nações e a destruição geral do cosmos inteiro. Tudo isso será desfeito pelo fogo. Ou seja, não haverá, como muitos pensam, que haverá um milênio após a vinda de Jesus. Depois que Jesus voltar, haverá um milênio de reino na terra, aonde Jesus vai reinar na terra um milênio. Eu não creio nesse milênio, porque esse milênio só foi escrito só por João em Apocalipse. Então esse milênio, nós cremos que ele se resume em um período de tempo. Não que seja depois da volta de Jesus, mas esse milênio se resume desde a primeira vida de Jesus à segunda vida de Jesus. Não é 1000 anos, mas é um breve tempo que nós estamos dentro deste milênio. Eu creio que seja isso. Eu não creio que depois que Jesus voltar, ele vai ficar aqui na terra 1000 anos, reinando aqui na terra, com o povo aqui não. E a igreja sendo tirada daqui não. Porque quando a igreja for tirada, acontecerá a destruição da terra também. E o julgamento geral das nações. Então, irmão, entendemos que o final do tempo e a volta de Jesus é o único acontecimento. Terceiro ponto. Nós vamos ouvir falar sobre os sinais que apontam para o fim. Versos 4 a 5 e 11. Qual é o primeiro sinal que Jesus deu aqui que aponta para o fim dos tempos e para a sua vinda? Versos 4 e 5. Presta atenção no que ele vai dizer. Versos 4 e 5 diz assim: Jesus respondeu: tem cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versos 11, para cumprimentar esses dois. Vamos lá, verso 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Ou seja, o primeiro ponto
que Jesus coloca aqui, o primeiro sinal de alerta para nós, para a igreja, é o engano religioso, irmão. Note que Jesus podia falar de muitas coisas, tem guerra, tem fome, tem pestes, mas Jesus colocou o engano religioso. Irmão, é o pior problema da igreja, é o engano religioso. E o engano religioso, irmão, ele não vem de fora, ele vem de dentro. O engano religioso, ele não vem do mundo, mas ele vem da religião. Por isso já disse que é engano religioso. O joio, apesar de ter joio lá fora, mas o joio que a Bíblia cita é o de dentro. Quando Jesus diz que há o trigo e o joio junto, ele está tratando da igreja. Dentro da igreja há o trigo e o joio. Há salvo e não salvo. Há ovelha e bode. Há nécia e prudente. Tudo junto. E nós não temos como separar agora. Ele diz, ele conta isso em uma parábola, quando ele diz que um fazendeiro semeou a boa semente, só que nasceu o joio junto. Então, seus empregados chegam para ele e dizem assim: Senhor, o senhor plantou a boa semente? E esse joio aqui? Quem plantou? Ele vai dizer assim: quem plantou foi o inimigo. Aí os trabalhadores dizem assim: Senhor, você não quer que nós arrancamos o joio para que fique só o trigo? Ele disse: não, deixa que os dois cresçam juntos, porque ao tentar tirar o joio, vocês podem arrancar o trigo. Jesus está dizendo que o joio e o trigo, eles são muito parecidos. Eles são idênticos. Não tem como nós, nenhuma autoridade religiosa, tem como separar o joio do trigo, porque eles são muito parecidos. Vocês conhecem o trigo? Vocês já viram aquela sementinha do trigo, né? Tem algumas propagandas de alguns produtos, como do pacote de trigo vem o trigozinho. Eu vou trazer para o nosso tempo, que nós conhecemos aqui a planta do nosso lugar. É parecido com arroz, entendeu? E quando ele cresce, o trigo e o joio eles são iguais. Não tem diferença quando eles estão verdes. Não tem diferença enquanto eles não amadurecerem, eles estão tudo igual. Eles vão crescer, até a idade do trigo, eles estão crescendo tudo igual. A diferença é que o trigo ele tem um certo limite para crescer, todo padrão. E o joio ele cresce mais. O joio ele se destaca, ele fica maior do que o trigo. E há uma segunda diferença. O trigo ele tem um bagre dentro daquele cachinho, que é igual um cachinho de arroz. Ele tem um bagre, a semente. Então, quando o cacho enche, ele fica pesado. Então, o trigo fica torto, se dobra. E o joio é xoxo. O joio não tem trigo, é só paia. Então, o joio fica inclinado todo o tempo. Então, no tempo da colheita, é fácil distinguir, diferenciar o joio do trigo. Para poder tirar só o joio e deixar o trigo. O trigo fica mais baixo, dobrado, enquanto o joio fica em pé, inclinado. O cacho é xoxo, ele fica reto. Então, Jesus está dizendo isso, que o joio dentro da igreja, ele é aquele que está sempre inclinadão, não se dobra para Deus, entendeu? É o coraçãozão sempre duro, nunca se quebra. É um que não tem bagre, não tem fruto, não tem semente, é só paia. Esse vai para o fogo do inferno no dia do juízo. Porque paia só serve para queimar. Não é assim, quando a gente apanha o legume, a gente colhe o bagre e a paia a gente bota fogo, né? Pois é o que vai acontecer. Então, todos dois estão juntos. E aqui ele fala do engano religioso. Irmãos, sempre houve falsos mestres, falsos profetas. Aliás, o primeiro falso profeta na Bíblia é uma serpente, né? Lá no jardim, quando a serpente chega para Eva e distorce a escritura, se torna um falso mestre lá, a serpente conduzida pelo diabo. Depois nós vamos vendo a história todinha, foi repleta de falsos mestres, falsos profetas. Houve o tempo dos profetas mesmo, onde Jeremias se levantava para pregar um juízo de Deus para a nação de Israel, e os falsos profetas diziam assim: não, Deus não vai trazer isso, não. Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz. Ele não vai punir você, não. Jeremias está ficando doido. Aí pegava Jeremias e jogava dentro de uma cisterna.
a fim de matar Jeremias. E Deus muitas vezes tirou Jeremias dentro da cisterna para não morrer, porque ainda tinha propósito para ele. Mas o povo ia acreditar em quem? Acreditar em Jeremias ou nos falsos profetas? O povo tem a tendência, irmão, de acreditar no falso profeta mais que no homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele não nega a justiça de Deus, o juízo de Deus. O falso profeta, ele não prega juízo, só prega o amor. O falso profeta diz que Deus é só amor, que Deus é bom, que Deus é benigno. A gente sabe disso, que Deus é tudo isso. Só que ele não prega o outro lado de Deus, só prega uma face de Deus, a face do amor. Mas não tem coragem de colocar o juízo, porque eles acham que o juízo machuca as pessoas. E eles não querem ter ninguém, eles querem ajuntar pessoas num único ambiente. Você vê essas megas igrejas lotadas de gente, irmão. Por que elas estão lotadas? Porque não há evangelho. Há somente uma pregação distorcida. Fala somente do amor de Deus, mas não fala da justiça de Deus. E a pregação verdadeira, irmão, você tem que falar tanto do amor como da justiça, porque Deus é amor e Deus é justo. A justiça de Deus traz juízo para nós. Entendeu? Nós temos que ser fiel à Escritura, irmão. E a Escritura fala de um Deus completo, de todos os atributos de Deus. Não fala só de um. Então, esse problema aconteceu no tempo de Paulo, de Pedro, de João, da igreja primitiva, e daí da história vem acontecendo, sempre houve, sempre vai ter, e à medida que o dia se aproxima do fim, mais falsos mestres vão se levantar, porque a tendência deles é desviar a igreja de Deus do foco de Cristo. E como é que eles fazem isso? Eles oferecem as coisas terrenas. A pregação de um falso profeta é sempre pregando coisa terrena, dizendo que busque isso que Deus te dá, busque aquilo que Deus dá, é um carro, é uma casa, é um conforto melhor, é uma saúde brindada, é um casamento que nunca vai ter problema, entendeu? Eles botam sempre coisas boas, a fim de levar as pessoas, porque a tendência do nosso coração corrompido é sempre buscar aquilo que é bom para a nossa carne. Então, nós temos a tendência de procurar os falsos mestres, temos que tomar cuidado. Às vezes você assiste uma pregação na internet, uma pregação na televisão, em rádio, aonde o cara está só oferecendo coisa boa e você diz, eita, esse pregador aqui é bom, ele traz coisa boa. O problema é que tem coisas, tem caminho que para o homem parece reto, mas no fim conduz à morte, como diz o provérbio. Entendeu? O propósito de Jesus aqui, eu já citei, o propósito de Jesus na terra não foi da casa, não foi dar carro, não foi dar moto, não foi dar prédio, não foi dar a tua saúde brindada, não foi dar um casamento sem ter nenhum problema, não foi nada disso. O propósito de Jesus é salvar o seu povo da condenação do inferno. Somente isso. Aí você diz assim, não, mas é bom ter um carro. É, irmão, e é fácil conseguir. Trabalhe honestamente. Seja prudente, não gaste mais do que você ganha. Faz uma poupançazinha, você compra. Um carro hoje é fácil mais de comprar, uma casa, os bancos financiam. Isso não é o foco não, irmão. Você compra pela sua necessidade. O foco aqui é salvação, é vida eterna. Entendeu? Eu não vou oferecer migalha para vocês não, irmão. Talvez eu não seja um profeta como vocês desejam não, porque eu não vou oferecer migalha para vocês não. Vou pregar sobre juízo. Entendeu? Próximo ponto. Versos 6 e 7 vai falar sobre as doenças. Verso 6 e verso 7 só parteado. Verso 7 no verso 6. Vai falar sobre... Não, perdão, sobre as guerras. Ele diz assim no verso 6, lê o verso 6 e o verso 7 só parteado. Diz assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7, parte A. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Ou seja,
Nesse segundo ponto aqui, nós vamos ver que ele vai tratar sobre as guerras. Haveria de acontecer guerras. Mas eu pergunto a vocês, essas guerras estão acontecendo agora? Essas guerras são antigas, sempre aconteceu. Então, por que Jesus colocou vai haver guerra e rumores de guerra? O porém aqui, irmão, não é que as guerras sempre existiram. Porém aqui é a intensificação das guerras. À medida que o tempo se aproxima do fim, as guerras vão se intensificar ainda mais. Ou seja, as guerras não vão mais ter fim. É o que nós estamos vendo hoje, irmão. Nós não vemos mais tempo de paz aí para fora. Quando você vai na internet, liga a televisão, as guerras estão acontecendo de muito tempo e sem intervalo. É direto guerra. Aonde não está tendo guerra, estão fazendo os rumores de guerra. Entendeu? Jesus disse que não era o fim ainda, mas ele disse, fiquem atentos. Por quê? Esses sinais, irmão, não é para deixar claro o dia que Jesus vai voltar. É simplesmente para nós entender que está mais perto da volta dele. Quanto mais sinais aparecem, mais ele se aproxima. Mais fica perto o dia dele voltar. Ele diz para todos nós ficar atentos a esses sinais. O problema é, o povo não está preocupado com nada disso. O povo vive como no tempo de Noé, é comendo, bebendo, casando, dando sem casamento, como no tempo de Ló, plantando, construindo e edificando. O povo não está preocupado com nada, não vai para observar os sinais, e Jesus vai pegar muita gente de surpresa. Porque os sinais não vêm para mostrar claramente o dia exato, mas vêm para nos mostrar o tempo da volta de Jesus. Jesus está perto de voltar, irmão. Jesus está voltando. Olha os sinais, olha as guerras como que estão. É guerra em toda parte do mundo. E aonde tem guerra, nós vemos os rumores de guerra. Temos que ficar atentos com esses sinais. Mais um sinal, irmão, que se encontra no verso 21, no verso 7, só no verso 7 agora é só a parte B, verso 7, parte B, e também em Lucas 21, 11. Nós vamos ver aqui de Mateus primeiro. A parte B do verso 7, ele vai tratar dos fenômenos naturais que hão de acontecer. Preste bem atenção. Verso 7, parte B, diz assim: haverá fome e terremotos em vários lugares. Ou seja, haverá fome neste tempo. À medida que o tempo se aproxima do fim, a fome vai se intensificar ainda mais. A desnutrição vai matar mais do que já mata. Quando ele fala de fome, irmão, a ideia que muitos têm, que primeiro vem na mente da gente, é uma escassez geral de alimento. Como se não houvesse mais alimento na terra. Mas não é, a fome não é assim, que vai acabar tudo de uma única vez. Quando ele fala que haverá fome, ele está falando que haverá uma escassez de alimento. Só que é assim, o alimento vai ficando mais curto. E muita gente vai morrer de fome, como está morrendo hoje. Irmão, dentro do estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, o índice de morte por desnutrição é maior do que alguns estados do Nordeste, irmão, onde são os estados mais pobres. O estado mais rico do país é onde mais tem gente concentrada em um único ambiente. Gente pobre, irmão, gente da periferia, gente que não tem nem o que comer. Principalmente da pandemia para cá, 2019 para cá, muita gente morreu no estado de São Paulo por desnutrição. Desnutrição é morte de fome. Quando você não consegue comer o alimento necessário para manter o seu corpo, você vai ficando desnutrido e acaba morrendo por consequência da fome. Entendeu? A fome não é que você não vai comer hoje e vai ficar sem comer até morrer. É que você vai comer, mas não vai conseguir comer as refeições necessárias, as quantidades necessárias. E esse acontecimento já está acontecendo dentro do nosso país, irmão, e no mundo todo. Vocês vão ver, quando se trata dos países africanos, irmão,
Lá eu vi uma reportagem de um homem que ele chorou quando ele estava conversando com a mãe de 2 filhos e ela estava fritando um bolão de barro para os seus filhos comer. Bolinho de barro. Ela fazia bolinho de barro para dar para eles comer. Não tinha nada, nada. Ele fez um cálculo, o tanto que ela gastava por dia na alimentação da família. R$ 2. Vamos supor que nós gastamos por dia hoje aproximadamente R$ 100, ela gastava R$ 2. A diferença é enorme, não dá nem para comparar, entendeu? Bolinho de barro que ela estava fazendo. O repórter chorou. Não, a fome é muito grande, irmão. Então, em muitos lugares as pessoas desperdiçam alimento, né? A gente vê muito alimento por aí desperdiçado. As pessoas jogam fora desses grandes supermercados, dessas lojinhas de fruta. Você vê as pessoas jogam um monte de fruta praticamente boa, só porque não está mais adequado para vender. Eles jogam fora, eles não dão. Devia juntar e dar para as escolas, devia juntar e dar para as famílias mais pobres, que não tem condição de comprar. Eles jogam tudo no lixo, tudo fora. Desperdício, as escolas desperdício, a prefeitura desperdício muito alimento, nas casas, sobra de alimento que as pessoas destroem, jogam fora, enquanto pessoas estão morrendo de fome, tem outros jogando comida fora. Aí nós vamos para Lucas, eu vou lá ligeirinho, vocês só fiquem onde vocês estão mesmo. Vou lá para Lucas ligeirinho, no capítulo 21, e versos 11, ele vai falar das epidemias que haveriam de acontecer. Verso 11 diz assim: haverá grandes terremotos, reino contra reino,